Olá, que bom ter você aqui conosco em mais um episódio do Bittencourtcast. Eu sou a Isis Brum, editora de conteúdo dos portais Estratégias e Negócios e sua franquia, ambos do Grupo Bittencourt. Eu estou aqui com o Rodrigo Guidankin, que é sócio fundador do Água na Caixa, que vai contar um pouco para a gente dessa nova fase da marca e um pouco da história também. Uma marca que chega com um propósito e uma nova forma de a gente consumir aquele produto mais essencial do nosso dia a dia, a água. Rodrigo, seja bem-vindo. Muito obrigado, prazer estar com vocês aqui, sempre é bom espalhar as nossas caixinhas por aí, então conta com a gente sempre. Muito obrigada. A Água na Caixa nasceu a partir de um insight da Fabiana, que é a sócia do Rodrigo, quando, em 2016, ela estava em uma viagem e percebeu que havia uma forma mais bonita, mais prática e sustentável de se consumir água. Imediatamente, ela entrou em contato com o Rodrigo e, a partir daquele momento, eles começaram a construir essa empresa, que amadureceu em 2021. De lá para cá, 88% das embalagens são feitas de matéria-prima renovável, a operação carbono neutro inaugurou essa nova forma de se consumir esse item tão básico. E aí, eu deixo para vocês agora o Rodrigo, porque ninguém melhor do que ele para poder contar essa história para a gente. Como é que foi, Rodrigo, o início da Água na Caixa e a construção, né, dessa marca até aqui, esse 2025, que já está se encerrando? Tá bom. Vai ser um desafio, né, resumir quase 10 anos aí em alguns minutos, mas acho que você bem colocou. A Água na Caixa, ela nasceu do reconhecimento de uma boa ideia, né? Então, a Fabi, em uma cafeteria, né, nos Estados Unidos, ela pediu uma água e recebeu o produto em uma caixinha. E aí deu um clique nela, falou, puxa, é uma boa ideia, uma ideia que a gente conseguiria levar para o Brasil, né, essa boa nova. Ela manda um e-mail para mim na época, não foi nem WhatsApp, né, foi um e-mail na época. Rô, o que você acha dessa ideia tal? E eu sou formado em design. Curiosamente, durante a minha faculdade, inclusive, eu fiz um projeto para redesenhar uma garrafa de água. Que Enfim, fantástico. algumas conexões foram acontecendo, e eu falei, puxa, vamos em frente. Então, desse final de 16, a gente começou a, na verdade, idealizar, né, no mundo das ideias ainda. Depois a gente começa a maturar um pouco, faz os primeiros testes, faz um MVP, enfim, vai construindo um business plan, até que, como você falou, 2021, naquele período de pandemia, né, vamos lembrar disso, a gente faz o início das operações. Então, somos um bebê de quase 5 anos de vida, podemos falar assim, né? Temos 4 anos, passamos do 4 anos e meio agora, quase 5 anos de vida. E aí, milhões e milhões de caixinhas espalhadas pelo país. Então, no final das contas, o que a gente busca aqui é de que maneira melhorar a experiência das pessoas, tanto da experiência para o consumidor, quanto a respeito da sustentabilidade, quando você precisar de uma água envasada. Então, isso é o que a gente fez nesse meio do tempo aí. Rodrigo, ainda sobre a história, me chamou a atenção o fato de vocês serem mais uma das empresas que nasceram na pandemia, né? Tá bom. E eu queria saber de você como é que foi esse desafio, porque a gente já estava no segundo ano, né, da pandemia, vocês poderiam atrasar um pouco mais, segurar, né, até a pandemia passar, mas a gente naquela época não sabia exatamente quando seria, e ousaram, eu diria, porque é um produto novo, né? Como é que foi esse momento, esse desafio para vocês, essa tomada de decisão, inclusive, né, nesse empreendimento? Isis, eu poderia dizer para você que foi super difícil, porque, como você falou, ninguém sabia nada, ninguém sabia o dia de amanhã, e exigiu muita coragem, a verdade é essa, porque não é um negócio pequeno, né, inclusive em ativos, mas era um negócio que a gente tinha estudado muito e que a gente tinha uma convicção muito grande. Tinha não, nós temos uma convicção muito grande, e por isso que a Água na Caixa
Eu acho que, assim, o resumo que eu sempre falo para as pessoas que me perguntam, mas como é que vocês fizeram isso? Eu falo, muito esforço e convicção. Essa foi a fórmula que eu resumo o que trouxe a gente até aqui. Mas eu também posso falar que, assim, todo o plano de negócios feito, ele não existia na época. Pô. Vocês, melhor do que ninguém, sabem, imagina, o food service todo, o que aconteceu foi o delivery, quer dizer, as lojas fechadas. Poucas pessoas compram água no delivery. Os hotéis, que é um dos principais canais nossos, fechados. Eventos, não existia. Empresas, todo mundo em home office. Ou seja, realmente o nosso plano de negócios ele teve que ser ajustado. Mas foi isso. Então, assim, não foi fácil, mas também, assim, a decisão era, a gente segurou até onde deu. Uhum. E aí chegou um dia que a gente falou, bom, se não fizer agora, só vai tal, porque a China, porque, enfim, várias coisas, então a gente falou, bom, beleza, né? Alguns assinaram um contrato assim, né? Mas na verdade, assim, a gente nunca teve dúvida que daria certo. Então, é o medo do não conhecer, mas a convicção era muito forte. E vocês começam vendendo, então, direto para o consumidor? A gente começa vendendo para o que estava aberto. Vamos recordar. O que tinha aberto era supermercado, farmácias e conveniência. Isso é o que tinha aberto. Então a gente abre, né, principalmente o canal do off-trade, que era o segundo, no nosso plano de negócio era a segunda etapa, né? Mas a gente também foi muito bem recebido. A verdade é essa, pelo varejo como um todo. Por quê? Porque eles sempre estão em busca de produtos e categorias de diferenciação, trazendo inovação e sustentabilidade, né? Se a gente olhar muitos anos atrás, era aquela história, será que a camada de ozônio, né? Hoje ninguém mais tem dúvida sobre isso, principalmente agora pós-COP30, que foi lindo, né? Puxa, quantos debates aconteceram ali, a gente ficou feliz da vida, né? A gente conseguiu contribuir muito, inclusive, para esse evento, né? Com a nossa água carbono neutro. Mas o varejo recebeu a gente muito bem. Então, a gente mudou um pouquinho a ordem, mas no final das contas, a ordem dos fatores não altera o produto, né? Então, foi o que aconteceu. Fantástico. E a gente pode dizer, assim, que depois desses 4 anos e meio aí, né, de maturação, me parece que uma consolidação do que vocês vieram construindo, vocês iniciam agora uma nova fase, né? Vocês investiram na ampliação do portfólio, então tem novidades por aí, já soube que são 3 produtos. E aí eu queria entender, do ponto de vista do negócio, o que motiva essa expansão e como ela contribui, inclusive, para a projeção de vocês de dobrar o faturamento, acho que já para esse ano, se eu não me engano. É isso mesmo, é isso mesmo. Puxa, primeiro assim, a gente está muito feliz. Feliz com o quê? A água na caixa, ela também está evoluindo ela própria. Então, de início, nós temos 3 objetivos, e um dos principais objetivos nossos é tornar o ato de beber água o mais simples e sustentável possível. Ou seja, se você tiver acesso a um filtro, se você tiver acesso, ótimo. Caso contrário, quando você precisar de uma água, a gente apresenta uma solução mais sustentável. Perfeito. Dito isso, a gente percebeu que as pessoas tomavam água não por sede, mas a sede já era o seu corpo falando que você está desidratado. Então a gente também evolui a nossa visão sobre o mercado e passa a olhar um portfólio de hidratação. O primeiro movimento ele é muito simples até. Eu chamo de simples até porque demorou 4 anos e meio, que era lançar nossa água com gás, que sempre foi uma demanda do mercado. Eu quero a sua água com gás. Sua água é boa pra caramba, a sua água é sustentável, a sua água traz experiência, ela traz inovação, mas a água com gás era um desafio. Por que foi fácil, entre aspas? Porque demorou 4 anos e meio. Porque encontrar uma solução sustentável e que entregue uma boa experiência não é fácil. Dito isso, a caixinha ela não aguentava a pressão do gás, então nós buscamos por uma alternativa e encontramos e tomamos a decisão de lançar a água com gás da água na caixa na lata.
Então é uma latinha de 310 ml, com o mesmo branding, com a mesma identidade visual, casou super bem, os clientes estão super felizes. A gente cresceu já 12% nossa receita, isso em 1 mês e meio. Então, e a gente mira um crescimento de quase 30% com essa linha de produto. Isso por quê? Porque a gente já tem a base de clientes, mas no final das contas, eles estavam comprando do nosso concorrente, imagina. Então a gente ficou super feliz. Além disso, a gente lança a caixona de 8 litros, que é um produto para dentro da casa das pessoas, que na verdade é um novo galão, simples assim, né? Então é uma caixa que a gente consegue reduzir até 8 vezes a quantidade de plástico. Traz a linha de eletrólitos, né? Que aí sim a gente fala de hidratação pura, é muito mais rápido e muito mais intensa a hidratação, a gente chega em hidratação a nível celular. Mas olha, tem mais novidades. A gente acabou de lançar a água na caixa para o público infantil. É uma linha de produto que a gente está com licenciamento junto ao José Totoi, que é um personagem para crianças de 3 a 8 anos, é um sucesso nas plataformas de streaming, já saiu até do Brasil o personagem, e a nossa ideia com isso é de, além de tornar o ato de beber água mais simples e sustentável, agora divertido, ou seja, incentivar que as crianças bebam mais água. Esse é o nosso objetivo com esse lançamento. Então a gente vai encontrando as demandas do mercado, e sempre considerando inovação, experiência e sustentabilidade para os nossos lançamentos. E no caso da água para as crianças, tem alguma diferença ou não? É simplesmente encantar, né, pelo personagem, porque eles se motivam, né, bastante quando se conectam com os personagens. A gente está super animado. O diferencial ele está na embalagem, né? A nossa caixinha, a questão da sustentabilidade, ela parte de um ponto muito simples até, que é a reutilização. A gente incentiva que as pessoas usem de novo as nossas embalagens. Ela não foi feita para você pegar e jogar fora depois. Então, a gente coloca arte nelas e deixa elas bonitas, até para que as pessoas tenham dó de jogar fora. Para as crianças não é sobre dó, é sobre eu quero, que legal, a minha caixinha. E com isso, o resultado é que elas vão beber mais água. Então, o diferencial ele está na embalagem mesmo. E vocês tiveram embalagens emblemáticas, inclusive, né? Eu olhei o portfólio de vocês e algumas ali eram verdadeiras obras de arte mesmo. Olha, eu falei do primeiro objetivo para você. O segundo objetivo, ele é tirar a água da posição de commodity e levar para o universo da arte. É assim, eu te dou um quadro, você não gosta, você joga fora um quadro? Não. Quanto tempo dura uma arte? Quanto vale uma arte? E por que água, que é um item essencial para a vida, é tão menosprezado? Então a gente traz uma consciência para as pessoas com relação à sustentabilidade e reutilização das embalagens, incentivando um prazer nelas, que é o prazer de carregar uma caixinha super bonita. Então, realmente, tivemos emblemáticas, e olha, esse ano, acompanhem várias novidades. Para quem não me segue no Instagram, depois eu passo para vocês, todos os lançamentos eu divulgo lá também. Então, assim, às vezes até tem spoiler para vocês. Oba! Vou procurar daqui a pouquinho. Boa. E os critérios que embasaram a escolha desses produtos, né? Foi mesmo a demanda do mercado ou vocês colocaram, pesaram, né, outros itens para decidir por esses 3 nesse momento? 3 não, 4, né, que tem ali infantil. Na verdade, a gente sempre pesa 3 pontos muito importantes para nós, que é inovação, experiência e sustentabilidade. Esses são os 3 pilares para que um produto seja lançado na água na caixa. Se ele respeita os 3, estando dentro de um portfólio de hidratação, ele é um produto pronto para ser lançado. Se ele tem mais de 2, por exemplo, vamos falar da latinha. A latinha não foi uma grande inovação, quer dizer, ela já existia, mas ela entrega uma experiência e a parte da sustentabilidade melhor do que era a garrafinha PET padrão. Então a gente consegue fazer isso. Mas quando você tem os 3, aí é um produto
pronto para o lançamento. Então, a caixona é um produto que traz os 3, as próprias caixinhas trouxeram os 3, então a gente fica super feliz com isso. Esses são os critérios para nós. Esse tripé, né, digamos assim, ele traz um desafio, provavelmente, para vocês, né? Não, talvez não só em relação à inovação, experiência, mas talvez bastante no critério da sustentabilidade, né? É um desafio para o mercado em si. É verdade. Como é que vocês conseguem equilibrar esses 3 pilares num mercado tão competitivo como é esse de bebidas? Isis, a gente nasceu assim. Então, para nós, eu poderia dizer que é um pouquinho mais fácil do que as outras empresas que precisam mudar. E mudar, principalmente mudar uma cultura, não é do dia para a noite. Então, eu diria que para nós, talvez a gente tenha um pedacinho um pouquinho mais fácil. No entanto, tem muito esforço e tem muito trabalho. Então, nós estamos o tempo todo olhando para isso. Todos os nossos lançamentos, a gente tem um time de P&D próprio, a gente faz um desenvolvimento próprio, tudo. Eu já tenho um pipeline de lançamentos, inclusive. Então, por isso que eu posso falar e afirmar que terão lançamentos, porque a gente já sabe o que vai acontecer. Mas o desafio, ele é constante. No entanto, a gente tem um conceito para nós, dentro de casa, que é: o mercado ficou parado muito tempo, tentando identificar o que é o ótimo, o que é o perfeito. Mas nós estamos numa constante evolução. O que nós fizemos foi dar um primeiro passo. Não sei se você sabe, mas o CNPJ nosso, né, a razão social, chama Primeiros Passos. Então, e não é por acaso. Na verdade, nós demos um primeiro passo. E saímos daquele momento onde a indústria, por décadas, foi a mesma coisa. Lembra que eu falei da faculdade? Que eu fiz um projeto para redesenhar uma garrafinha de água? Não mudou nada desde lá até aqui. Continuam sendo uma garrafinhas transparentes com um rótulozinho grudado. O que nós fizemos foi dar um primeiro passo. E nós vamos dar muitos primeiros passos por aí. Até chegar no nosso objetivo final, que é realmente tornar um ato de beber água o mais simples e sustentável. E se você ler a nossa caixinha, tem uma frase linda lá que está escrito: e um dia levaremos água para todos. Esse propósito é lindo e desafiador, né? É mesmo. É mesmo. Ninguém falou que é fácil. Mas se fosse fácil, a gente não ia se motivar, não ia ter aquela garra, né, de fazer, de transformar. Transformar exige, né, que a gente enfrente esses desafios. É isso mesmo. E vocês fazem exatamente isso, né, desde o começo. E a gente, na verdade, a gente conta muito com a ajuda do mercado. Não bastaria se nós fizéssemos e o mercado não nos quisesse. Então, essa troca, ela é muito importante. E a gente vê que esse movimento vem acontecendo e cada vez mais, né? Então, a verdade é que a gente está sempre tentando buscar qual é a solução para o problema que o mercado nos traz, né? Com certeza. Quando você menciona a indústria, né, que não mudou de lá para cá, o que eu vi foi, inclusive, o contrário. Algumas empresas que vendiam garrafinhas em vidro trocando por plástico, né? E plástico muito ruim, inclusive. E é bacana essa inovação. A gente tenta falar de nós, né? Mas é isso mesmo. Com todo o respeito que a gente tem, somos, né, uma empresa super pequena e iniciando, mas a gente viu isso no mercado. Quer dizer, o cenário como um todo, né, da economia, enfim, cada um tentando encontrar seu caminho, mas para nós é muito claro qual é o caminho que leva para o objetivo final. E é nele que a gente segue, né? E ficamos felizes que o mercado, ele também vem nos agraciando, né, no sentido de também queremos fazer parte desse movimento, né? E quando vocês falam de levar água para todos, como é que é esse movimento, assim, mesmo que seja a mais longo prazo? Isis, eu vou te responder com a maior sinceridade do mundo. A forma, eu não sei qual é. O que eu sei é que tudo que a gente já sabe e tem consciência, a gente vai lá e faz e não fica parado. E esse é o mote da Água na Caixa. Nós lançamos as caixinhas porque, versus o mercado padrão que existia, a gente trouxe uma solução e falou de reutilização. A gente trouxe o primeiro produto que utilizava matéria-prima renovável no processo produtivo.
Você falou de 88%, 88% e 89%, dependendo do tamanho da caixinha, mas elas começaram como 82%. A gente já migrou e a gente vai fazendo a nossa parte. Quando a gente iniciou, a nossa operação não era carbono neutro ainda, mas a gente reconheceu que daria para fazer e fomos lá, puxa, e vamos fazer. Então, como vai ser se levar água para todos? Honestamente, eu não sei a forma para você visualizar ela ainda. Uhum. Mas eu posso afirmar que a água na caixa vai mudar. Isso eu posso afirmar. O caminho se faz ao caminhar, né? É isso. Mas a gente tem a convicção de onde a gente quer chegar. E aí o como, nós vamos descobrindo no meio do caminho. Perfeito. E por falar onde vocês querem chegar, vocês entraram no food service, né? Em bares, cafeterias, restaurantes, estão ampliando aí os segmentos, né? São lugares que se consome mesmo muita água, né? E aí, qual que é a estratégia de vocês para se fortalecerem nesse segmento? Olha, tem algumas, mas para falar de água não pode complicar. A água é simples. Então, eu diria até que você falou dos bares, restaurantes, a gente pode falar dos hotéis, a gente pode falar das redes de alimentação. Hoje nós temos clientes aí com 1.000 lojas, com 2.000 lojas espalhadas pelo país, ou seja, a gente já está hoje 19 estados do país com a presença da água na caixa. E a nossa estratégia, ela é muito simples. Eu vou repetir de novo. A gente fala de inovação, de experiência e de sustentabilidade. E aí você vai falar, Rô, mas como você faz isso? Vamos pensar em uma cafeteria, por exemplo. Uhum. Eles prestam atenção na decoração, na localização, no atendimento, na música, no cardápio. Tudo para criar uma experiência pro cliente. E a água, ela cumpre uma função, mas ela não agrega em nada nessa experiência. Quando ele coloca a nossa água, a gente ajuda ele a criar essa experiência toda para o cliente dele. O cliente dele fica feliz, ele fica feliz e a gente também. Pegou? Simples assim. E aí, de novo, muito esforço, convicção e a gente segue em frente. Então, e lógico, né? Aí a gente começa a ser conhecido. O primeiro ano foi super difícil, ninguém nos conhecia. O segundo ano já foi um pouco melhor. A pandemia começou a diminuir, esse segmento começou a se abrir e hoje nós temos aí redes nacionais, a gente tem clientes muito legais que reconhecem esse aspecto da sustentabilidade, da experiência para o cliente e que sempre estão buscando inovação. Então, na verdade, a gente ajuda eles a melhorar a experiência para o cliente deles. Esse é o nosso trabalho. Eu não tenho dúvidas de que melhora, porque enquanto você estava contando aqui, né, desenhando esse cenário da experiência, eu me peguei lembrando de quando a gente vai fazer uma fotinho assim, né, para o Instagram, aquela coisa É, de onde eu estou na cafeteria, você tira a água, porque a embalagem é feia. tá bom. Olha, Isis, Não é? E é aí você até tem uma caixinha bonita ali, que é uma obra de arte, algumas delas, inclusive, né? Não tem por que tirar, ela compõe com aquele ambiente. Olha, Isis, é legal você falar, porque quando a gente consegue que a percepção de vocês seja o que a gente estava enxergando como objetivo, para você ter uma noção, a gente fala para os nossos clientes. A primeira foto que alguém postar no Instagram, eu encaminho para você. Segurando, é diferente daí. Não é que a pessoa esconde, pelo contrário, ela mostra a caixinha. É. Normalmente seria uma taça de vinho, um copo, enfim. Uhum. E hoje elas apresentam a nossa caixinha e a gente fica super feliz com isso, porque significa que a gente está conseguindo contribuir para a experiência dos nossos clientes. Agrega valor, né? Agrega valor. E você disse para mim que vocês já estão, então, em 19 estados, e eu queria que você contasse em quais vocês estão presentes e essa nova estratégia, né? Acho que para 2026, inclusive, até para quais vocês querem chegar. E já vou perguntar um pouquinho além, previsão de exportação. Perfeito. Olha, se eu te falar que que eu posso te falar todos os estados de cabeça que honestamente eu não vou poder, mas Bom, que é a maioria,
me dizer onde está faltando, onde vocês querem chegar. Na verdade, está faltando provavelmente nos lugares um pouco mais longe, né, onde a distância é um impeditivo e enfim. Vou já responder sobre a sustentabilidade na exportação, que acho que é um ponto importante que tem que ser considerado. Mas o nosso objetivo para o próximo período, ele é, de complementar o portfólio com a nossa água com gás nos nossos clientes e nos novos clientes. Terão lançamentos muito legais, principalmente no âmbito de levar para o universo da arte. Então, assim, a gente esperem novas artes da Água na Caixa, que isso vai ser super legal. A linha de eletrólitos vai indo muito bem, e com isso a gente fica também animado, porque com esse produto eu já fui para todos os estados, né? Porque é muito inovador, né? Produto leve, ele é um produto pequeno, também caminha muito no e-commerce, então assim, isso abriu para nós um caminho direto para o consumidor, uma vez que a Água na Caixa, principalmente, ela é B2B, apesar de ter também, óbvio, no varejo, mas o principal canal nosso, ele é o on-trade, né, seria o B2B. Certo. E olha, a gente tá super animado com o crescimento em todas as linhas. A linha com gás está trazendo um crescimento muito legal, a linha de eletrólitos está complementando um crescimento muito legal para a companhia, e a gente vai abrir muitos clientes novos. Poderia dizer que já tem aí pelo menos uns 4.000 PDVs confirmados já para o ano que vem, para esse início de ano. Então... Isso representa um crescimento para vocês mais ou menos de quanto? Olha, tá no caminho da gente chegar nesses 40 milhões que a gente está buscando para o ano 5, né, da companhia. E aí, honestamente, você sabe como é, já estamos olhando o ano 6, né, então já estamos em época de budget, de planejamento aqui, então a gente está muito feliz que, na verdade, estamos em linha com o plano que a gente tinha para esse ano, e agora já montando e finalizando o plano do 6º ano. Realmente um ano que aí eu posso falar, um ano de escalada muito maior. Perfeito. Rodrigo, você quer deixar alguma mensagem para quem está nos assistindo sobre propósito, sobre negócio? Olha, acho que a mensagem que eu posso dizer é: você nunca vai ser um bom jogador de basquete enquanto você não for para a quadra. Você pode assistir horas e horas e horas e horas de vídeo, de treinos, mas realmente você só vai saber a hora que você for para a quadra. Então, se você é uma pessoa que tem algum objetivo, tá aqui o meu encorajamento para você, vai fazer. Tenho certeza que você vai ter sucesso no que você vai tá processando, e, puxa, tanta gente, tanto conhecimento hoje por aí, que vale a pena empreender. Não é fácil, mas para quem sabe curtir é muito prazeroso. Eu deixei essa pergunta para você, assim, porque a história de vocês é muito conectada, né, com essa ousadia, com o tempo todo, né, desde do primeiro insight, à construção, ao lançamento. É muita vontade, é muita vontade. Na verdade, a vontade, desculpa te cortar, mas Não, a vontade, ela é única. É mostrar que é possível. É uma vontade de dar o exemplo de que é possível. Isso é o que faz esse movimento acontecer. É essa vontade que vem de dentro. E aí vai se criando uma cultura. Para você ter uma noção, hoje na nossa empresa, todas as pessoas da empresa já venderam Água na Caixa. fantástico. É uma vontade muito grande de fazer acontecer. Então, talvez para complementar aquela mensagem que eu falei, essa vontade ela tem que ser genuína, pessoal. Não é simplesmente olhar para aquilo que você vai receber, mas como é que você vai contribuir e a partir daí ir se desenvolvendo, né? Você não... A Não Fabi que não seja falava... importante, sabe? a Fabi sempre falava para mim, ela falava assim: Rô, talvez a gente consiga fazer muito mais rápido sozinho as coisas, mas para ir longe mesmo, a gente precisa ir junto.
Então, assim, o nosso time, eu sou muito, agradeço ao time aqui mais uma vez, né, os que vão assistir, porque é o dia a dia mesmo, todos unidos ali, juntos, construindo isso. Então, é um prazer mesmo, poder dar esse exemplo de que é possível. Muito obrigada. O nosso tempo está acabando. Eu agradeço a sua presença, o seu tempo, compartilhar a história do Água na Caixa, que eu tenho certeza que vai inspirar bastante os nossos ouvintes, porque, de novo, é uma história de muita ousadia, de muita determinação, e inspiradora, né? Até pela essência e pelos pilares que vocês escolheram seguir, crescer e trazer, né? Dar vida a esse projeto tão incrível. Muito obrigada. Não, eu que agradeço, em nome da Água na Caixa, para nós, super prazer, realmente uma honra estar com vocês aqui, contem conosco, tá bom? Muito obrigada. Então tá bom. Até mais. Até.